Bom, olá a todos e a todas. Hoje, 9h09 do dia 26 de outubro de 2021. A gente está começando uma aula de psicopatologia na turma 1EB da PUC-Rio. Eu sou o professor Breno, eu estou conhecendo essa turma agora, né? Estou até vendo aqui se tem algum nome de pessoas que eu já conheço, mas até acho que na maioria não. De toda forma, vou me apresentar brevemente, enfim, vocês já devem estar acompanhando, né? Eu também fiquei sabendo, na verdade, fui pego de surpresa, ontem, às 6 da tarde, que eu soube mesmo que precisava estar aqui com vocês hoje. Então, assim, eu também estou me organizando um pouco com as coisas em andamento. Sou professor da outra turma de psicopatologia, mas é claro que o andamento das duas turmas eu imagino que não estava igual, nunca vai estar igual, mesmo porque são dois professores e mesmo duas turmas, mas eu acho que, enfim, dá para a gente se ajustar. E o professor Gutmann, ele teve, então, um problema, ele precisou se afastar, então estou assumindo a disciplina a partir daqui. Eu, mais para frente, vou me apresentar com mais calma, mais detalhadamente, vou contar do meu laboratório, né? Eu sou professor da PUC, tanto na graduação como na pós-graduação, tem um laboratório de pesquisa, e que fica o convite depois para vocês seguirem, participarem das pesquisas e tudo mais. Mas eu vou me apresentar isso tudo depois. Eu acho que agora a gente tem algumas coisas um pouco mais importantes. Então, eu vou fazer o que eu sempre faço no começo da nossa aula, uma espécie de uma pauta para hoje, tá? E hoje, como eu fui avisado em cima da hora, hoje o meu tempo ele é um pouquinho mais curto do que o normal, tá? Hoje eu vou conseguir ficar até umas 10h05, 10h10, mas eu tenho organizado as coisas para vocês, tá? Eu vou passar alguns vídeos, vou passar já comentar de algumas atividades e vou ficar à disposição para vocês, se quiserem entrar em contato, eu vou também combinar isso com vocês. Então, a nossa pauta para hoje, tá? Ela vai ser mais ou menos assim. Ponto 1 vai ser uma breve apresentação do prof, né? Depois eu vou perguntar para vocês, vamos fazer aqui uma checagem de andamento, para eu saber aonde que vocês pararam exatamente. Eu olhei lá o Moodle, vi o que vocês tinham, mas não tenho certeza exatamente. Checagem de andamento, e aí eu quero saber, por exemplo, se vocês já fizeram, né, conteúdos que viram, e também, principalmente, uma coisa que é importante, a gente está com o prazo um pouquinho apertado para a nossa própria G1, também, né, trabalhos, avaliações, o que vocês já fizeram. Depois disso, aí a gente vai fazer combinações para essa semana e, por fim, combinações para a G1. Se vocês tiverem algum tema, alguma coisa para adicionar que não vai estar contemplado aqui, me avisem já para eu incluir na lista. Se é alguma coisa, imagino que vocês vão ter várias coisas para comentar, falar, mas que vão estar aqui nessa lista. Daí não precisa botar e a gente vai passar por isso. Deixa eu ver só se não tem no bate-papo. Isso, eu sempre posto, assim, ao longo do dia, eu posto lá o link, boto o link no Moodle e também boto lá, e aí posto ele no YouTube, que eu me encontrei melhor no YouTube do que no Vimeo aquele. Vai estar sempre salvo lá no Moodle. Talvez demore um pouquinho mais, porque eu não tô, vocês, até ontem, pelo menos, eu só conseguia controlar o Moodle de vocês pela senha do professor Landeira. Então, tem que entrar no negócio dele para poder postar. Então, é um pouquinho mais chatinho, mas eu vou postar tudo, vocês vão ter acesso, com certeza. Tá? Talvez espero que não demore, porque a gente está com o tempo apertado. Bom, se não tiver mais nenhum conteúdo, nenhum tema que não vai estar incluído nesses aqui, fora disso aqui, deixa eu só mostrar aqui para vocês, então. Deixa eu só copiar isso aqui, botar no
no bate-papo para a gente. Essa pauta para hoje. Bom, então, deixa eu só abrir aqui. Só um segundinho, procurar aqui o material só para mostrar para vocês. Só para um guia para a gente também não se atrasar. Bom, vou começar. É rapidinho que eu vou passar para vocês. Vou pular, óbvio, esse aqui é um material que eu usei no começo da disciplina da outra turma, então eu vou pular algumas coisas, principalmente da parte de avaliação, mas bem rapidamente eu quero só falar para ver também se vocês estavam conversando a mesma língua enfim, que eu trabalho, tá? Porque vocês já vão entender o ponto disso. Então, a nossa disciplina é a disciplina de psicopatologia. Como eu falei, minha breve apresentação sobre mim. Eu sou Breno San Vicente Vieira, eu sou psicólogo, professor e pesquisador. Sou mestre e doutor em psicologia, tenho pós-doc, e sou professor da PUC do Rio desde 2019. Se vocês ainda não perceberam pelo sotaque, eu vim do Rio Grande do Sul, então também, se vocês alguma hora não entenderem alguma expressão, alguma coisa que eu falo rápido ou com o sotaque, por favor, me parem, perguntem, que já estou acostumado. Tá? Eu até já sei várias que eu tenho que evitar, mas é sempre bom saber e ser avisado. Não tenho melindres, não tenho problema nenhum com isso. Agora que eu já estou aqui no Rio há um tempo, né? Agora na pandemia eu até estou no Rio Grande do Sul, aqui com a minha família, mas oficialmente no Rio Grande do Sul de corpo, mas no Rio, em termos práticos, eu sou professor de vocês na disciplina de psicopatologia, eu trabalho com psicopatologia, mais para frente eu vou contar um pouco melhor isso para vocês, se tivermos oportunidade, ou vocês depois vão saber por outros canais também. E eu espero que a gente tenha um ótimo e produtivo meio semestre, então, daqui para frente. Psicopatologia, e aqui vem o primeiro ponto que é importante, que eu quero ver se a gente está na mesma língua, é o estudo das manifestações psicológicas relacionadas ao sofrimento ou prejuízo mental. E a psicopatologia, enquanto ciência maior, tá, ela é um grande armário de conhecimento. Dentro desse armário vai ter várias gavetas. Algumas gavetas, elas são gavetas específicas, que, por exemplo, a gente vai ter as teorias da psicanálise, da terapia cognitivo-comportamental, que são psicopatologias explicativas. Vamos ter outras, que são aquele estudo para poder identificar o que está diferente e avaliar em termos clínicos, isentos de uma teoria. Porque eu avaliando um paciente, independente de eu ser da psicanálise, da TCC, trabalhar em hospital ou trabalhar em uma empresa, depressão tem que ser sempre a mesma coisa, porque é uma condição de saúde. E outros profissionais vão tratar. E se eu chamo um quadro que um psiquiatra chamaria de transtorno depressivo maior, se eu chamo aquilo de neurose, temos aqui um problema. Tá? A ideia é que a gente use dentro, um dos campos da psicopatologia, é o que a gente chama de psicopatologia descritiva, que vai classificar as manifestações, tentando ser o mais isento de uma linha teórica, para que o psicanalista, o cognitivista, o behaviorista, o humanista, em comum, eles tenham uma mesma linguagem e um mesmo foco. Tá? E a psicopatologia como um todo estuda essas manifestações psicológicas relacionadas ao sofrimento ou ao prejuízo. E dentro da psicopatologia, a gente vai ter a psicopatologia descritiva, que é essa que vai se preocupar em classificar, em organizar as manifestações, e a psicopatologia explicativa, que vai tentar explicar o porquê que surgem essas manifestações. Ambas são importantes, tá?
elas não são, enfim, excludentes. Quando as manifestações psicológicas e comportamentais começam a impactar no funcionamento diário, quando eu começo a ter ideias de que estão querendo me passar a perna, por exemplo, e porque eu tenho esse pensamento, eu começo a ficar muito na defensiva, não saio mais com ninguém, começo a ficar agressivo, é possível que estes sinais, esses sintomas, sejam parte de um transtorno mental. E o transtorno mental ele é estudado e classificado ateoricamente, sem uma teoria, por essa parte dentro da psicopatologia que a gente chama de psicopatologia descritiva, que tenta levar em consideração os dados empiricamente documentados sobre fatores de risco, prevalência, curso e por aí vai, tá? Que é aquilo que a gente encontra principalmente no DSM, no Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, que agora está na 5ª edição, agora já faz uns 10, 12 anos. Pois bem, o objetivo da disciplina é que vocês desenvolvam o conhecimento fundamental para entendimento e aplicabilidade da psicopatologia através da observação fenomenológica, que é considerar o ser humano como um todo, não é só que a gente use uma regra lá, senão qualquer um pegava é que nem no direito, eu posso pegar lá a CLT, o Vademecum, ler e achar que eu posso aplicar aquelas regras. Mas não é bem assim. A gente tem que ter uma teoria, um conhecimento por detrás disso para saber aplicar. E no caso da psicopatologia vai ser a fenomenologia. Do funcionamento biopsicossocial. Aqui é outra palavra importante. A gente entende hoje que os transtornos mentais, as manifestações, elas são biopsicossociais. Elas envolvem alterações biológicas, envolvem manifestações psicológicas e elas possuem um impacto social. E todas essas coisas, elas interferem. Se eu vivo num ambiente muito caótico, com muita violência, pobreza, instabilidade, é natural que eu tenha reflexos psicológicos e, consequentemente, alterações biológicas. E aí é uma engrenagem toda que vai trabalhando. Isso sempre deve ocorrer através de uma perspectiva descritiva, fundamentada, imparcial, crítica e ateórica dos fenômenos. Para que eu possa dizer, o que tu tem? Tu tem toque. Beleza. Qual é o melhor tratamento para o toque? Como a gente agora viu, durante esses tempos todos de pandemia, a gente tem que primeiro identificar o que é, para saber, é Covid? Bom, Covid a gente não tem um tratamento ideal. É tuberculose? Bom, tuberculose existem antibióticos específicos. É uma sinusite? Bom, tem um tratamento específico que é o padrão ouro para sinusite. Bom, vou pular aqui o programa, porque, enfim, é aquilo que a gente vai ver depois. Só respondendo a Isabela, por que ateoricamente? Porque se tiver uma teoria, tá, na psicopatologia descritiva, se tem uma teoria, eu preciso saber aquela teoria. E a psicologia, para dizer só da psicologia, ela é muito plural, a gente tem várias teorias. Então, a gente não poderia ter uma linha única de conversa, ficaria uma torre de Babel. No começo, o DSM, para dar o exemplo de um dos manuais, ele era psicanalítico. Só que começaram a surgir médicos que começaram a querer trabalhar com saúde mental, e eles não eram psicanalistas, eles eram médicos, né? Psiquiatras, ou uma formação mais neuro, alguma coisa assim. E aquela linguagem teórica, a teoria ela é factível de falseamento. Uma teoria ela é uma hipótese para ser testada. E ela pode ser refutada. E nem todo mundo precisa seguir aquela mesma teoria. Então, a descrição, quando a gente vai fazer uma avaliação clínica, assim como é das doenças, se a gente tem uma teoria, a gente traz junto nesse contexto uma fragilidade. E além dessa confusão, né? O saúde mental, psicopatologia, é algo que a gente vai usar na psico, na medicina, na biologia, na enfermagem, na fisioterapia, na educação física,
E para tratar uma pessoa que tem uma condição de saúde mental, né, um transtorno mental, certamente a gente vai precisar, muitas vezes, ter vários profissionais envolvidos. E o cara que trabalha lá com terapia ocupacional, ele não precisa saber a teoria psicológica por detrás. Ele tem que entender o que é a manifestação em si. Por isso que é ateórico. Tentando isentar o foco de uma teoria. Tá? Isso é algo que esse é um dos motivos que o DSM e a CID, né, e as classificações, elas se atualizam ao longo do tempo. Bom, aqui a ideia do programa, tá? O que eu vou tentar fazer na disciplina com vocês, apesar de a gente não ter tanto tempo, eu já vi que vocês um pouco estão fazendo isso, é que a gente veja as bases fundamentais da psicopatologia, o que ela é, o que são critérios, o que são os manuais diagnósticos, qual a importância da psicopatologia e o que são transtornos mentais. Aí a gente vai falar do ABC. Antes da gente fazer uma avaliação do que é um transtorno mental e identificar esse ou aquele, a gente precisa entender o abecedário, né? Que é a lógica por detrás daquilo. Né? Antes de eu sair identificando o que é depressão, a depressão ela é um conjunto de possíveis vários sintomas e que não podem ser confundidos com outros. Eu tenho que entender o que são esses vários sintomas e conseguir avaliar. Então, a gente faz isso através da avaliação das funções psicopatológicas, que é a afetividade, né, o afeto, a senso-percepção, a atenção, a consciência, a orientação, o pensamento, a linguagem, a inteligência, a memória, a conduta, o afeto, que eu já disse, a psicomotricidade e o juízo crítico. Tá? Eu imagino que a gente vai, em função do tempo, na nossa disciplina, até o final dela, focar principalmente nisso aqui. Tá? Eu acho que a gente não vai conseguir ir adiante. Talvez a gente consiga ver o exame do estado mental, espero que a gente consiga, mas a gente não vai chegar a entrar, muito provavelmente, nos grandes capítulos e grupos de transtornos mentais lá no DSM. Tá? Aí, dentro desses capítulos, em geral, na disciplina, a gente começa com os transtornos do neurodesenvolvimento, depois do espectro da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos, transtorno bipolar e relacionados, transtornos depressivos e transtornos de ansiedade. Ah, mas aí a gente vai ser prejudicado, que não vai dar tempo de ver tudo. Vocês ainda vão ter, no curso, 2 outras disciplinas para aprofundar, né? Transtornos mentais 1 e transtornos mentais 2. Então, calma lá, que vocês vão ver ainda bastante coisa. Sim, o nosso livro base vai ser o DSM, tá? No caso de vocês, em especial, a gente talvez fique um pouco mais com o livro do Paulo Dal Galarron. Também eu posto ele depois no Moodle para vocês terem acesso, tá? Que é... Eu não estou com ele aqui... Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, do Paulo Dal Galarron. Vai aparecer ele aqui daqui a pouquinho. Importante, tá? Eu sei que vocês já estão na metade, mas por ser uma disciplina que ela requer aprendizagem nova, são muitos termos, as aulas elas vão ser teórico-dialogadas. Como é que é isso? Vai ter exposição de conteúdo constante, a gente vai tentar avançar no conteúdo constantemente, mas a ideia é que a gente também mantenha um diálogo, e aí depende bastante de vocês dialogarem comigo para não ficar um monólogo. A gente vai ter várias atividades, tentar fazer breves e não avaliativas, no G2, né? E em função da gente estar à distância e tudo mais, a gente vai ter também tarefas avaliativas. Para o G1 eu ainda não sei exatamente o que eu vou ter que conversar com vocês agora. Mas, para o G2, a ideia é que a gente dilua, para que vocês vão ter uma prova, que é um pouquinho mais densa lá no final, mas vocês vão ter várias pequenas atividades menores ao longo do tempo, que vocês vão ir somando a nota. Tá? Vou dar um exemplo. Na outra turma, a gente teve 3 trabalhos, cada um valendo 2, trabalhos pequenininhos, no Moodle mesmo, e uma prova que valeu 4. E o que aconteceu? Teve gente que já chegou na prova com a nota suficiente para passar. Claro, não era uma nota boa, mas fez os trabalhos, saiu bem nos trabalhos e chegou lá bem.
e eu acho que a fixação do conteúdo tem sido bem legal. Sempre a gente vai ter que tentar colaborar, conversar e tudo mais. Isso aqui não tem como mudar. A nota do G1 de vocês, a nota de vocês é G1 mais o G2 vezes 2, divide tudo por 3, e aí vocês têm que somar 5. Tá? Aqui esqueçam as datas, que não... Esse aqui é o livrinho que a gente vai se focar em especial. Tá? Tem uma versão um pouquinho mais nova, que eu acho que tem em PDF, que depois eu repasso para vocês. Aqui já fica também, tirem um print aí, vai estar gravado, tá? Mas precisarem, no meu canal lá do YouTube tem vários vídeos, eu vou guiar vocês através de quais que vocês devem ver, tá? Para vocês não saírem vendo tudo. Mas se vocês quiserem ver mais coisas ou outras, fica já o registro. Aqui o meu e-mail, caso vocês tenham dúvidas, e principalmente agora na G1, eu acho que a gente pode ter um ritmo um pouco mais acelerado de dúvidas, porque a gente tem uma semana aí. Mas está aqui o meu e-mail para dúvidas maiores, ou eu até já vou querer combinar com vocês, dúvidas menores, o meu Instagram, que quem usa lá pode seguir, quem não usa o Instagram, manda por e-mail também, manda no Moodle. É importante a gente tentar manter uma boa comunicação. Beleza, então essa era para a gente ter uma apresentação inicial. Aí agora eu quero escutar de vocês, né? Além de, mais uma vez, dizer que é um prazer estar com vocês, embora as circunstâncias não sejam as melhores, assim, em termos de susto, na verdade. Queria dar, né, mais uma vez, saudar a todos e ver, pegar de vocês, até onde vocês foram. Eu falei coisas que vocês nunca ouviram. Vocês já fizeram algum tipo de atividade? Até vou botar aqui perguntas no bate-papo para vocês irem me respondendo. Não sei se vocês têm um monitor, uma monitora, um porta-voz, uma porta-voz. Daniela. Oi, Breno. Enfim, desculpa não ligar a câmera, tá com um problema aqui, mas eu queria só agradecer, porque eu tô achando bem organizado. Eu queria só pedir, não sei se todo mundo gostaria, mas talvez de pegar a matéria um pouco do início, se você tiver os seus vídeos, né? Porque uma amiga minha me falou que fez com você a aula, gostou muito dos vídeos que você posta. Se teria como a gente ver do início, para quem tem vontade de estudar a matéria, digamos que dando uma revisada, né, do que a gente já deu. Acho que vale a pena fazer uma revisão geral mesmo, viu, Dani? Com certeza, a gente vai fazer, tá? Eu vou assim... Eu sei que eu quero ver com vocês até onde vocês estão e como que está. Eu sei que a gente está no meio do semestre. Eu sei que vocês provavelmente estão em período de G1 ou espero já estão acabando as G1s. Mas como a gente tem aí muito pouco tempo e eu acho que é legal de fazer uma revisão, eu quero ter uma segurança de aonde vocês estão. Eu não vou cobrar de vocês o que eu cobrei da outra turma, porque a outra turma eu estou acompanhando desde o começo do semestre. Eu sei aonde que eles estão. E eu nunca faço isso de tipo, é a prova do meio do semestre, vai ser tudo, vai ser aquilo que a gente construiu. Tem turmas que são mais rápidas e turmas que são mais devagares, e não tem um bom ou ruim nesse sentido, porque às vezes é mais lento para aprofundar mais e às vezes é rápido porque também está desenvolvendo bastante. Então, mas é claro que a avaliação, que é algo que tem que fazer, infelizmente, passa por isso, né, o sistema, ela é para tentar fixar o conteúdo. Então, eu quero saber até onde vocês viram, mas é provável que a gente tenha uma dinâmica aí nesses próximos dias um pouquinho mais, até a semana que vem, um pouquinho mais acelerada do que na segunda parte do semestre. Tá? Mas vou postar, assim, botar lá no Moodle. Realmente, eu peguei ontem às 6 e pouco, eu tive que criar o link no meu Zoom, postar lá, então foi meio confuso. E agora também hoje eu tenho aula de tarde, tenho outras coisas, mas vou tentar já hoje mesmo postar para vocês assim o início, para vocês poderem ter também assim esse roteiro, esse fluxo para seguir. Tá? Muito obrigada. É porque eu estava falando, na verdade mesmo, porque eu acho que você posta vídeo no YouTube, né? Uhum. Eu estava falando mais desses, porque talvez por conta própria também, quem tiver interesse de revisar, porque o Guilherme ele focou mais nos aspectos da súmula. A gente estava falando bastante sobre isso. Acho que a gente tinha parado no 9º. Ótimo. E aí
eu até queria poder revisar esses aspectos, mas talvez por conta própria de cada um, né? Poder ver os vídeos também para não te dar tão trabalho. Você está no meio aqui do semestre. Não, mas desculpa só interromper, mas o conteúdo, ele é, assim, a princípio, ele é para ser o mesmo, né? Então, claro que é mudar o método, mudar a forma, eu sei que também teve aí entraves, mas sim, eu vou postar lá, tentar, e até vocês vão ver lá, o próprio canal do YouTube vai ter o acesso a tudo, e a gente vai passar muito pela súmula, tá? Vai ser nessa direção, é o grande foco da disciplina de psicopatologia, a gente falar da súmula, mas a gente vai, os vídeos são muitas vezes sobre isso, mas a gente vai revisar sim, pode deixar. Obrigada, porque eu estava até meio confusa também com algumas Acho questões da importante, matéria. Breno, bom dia, sou gaúcha também. Oi. Não, eu acho importante a gente fazer uma revisão, assim, sendo bem sincera, como é que está a minha cabeça, assim, em relação à disciplina. A gente viu os itens da súmula, mas como a gente teve muitas quebras no meio do semestre, né? Muitas aulas, enfim, que não foram dadas, eu acho que faltou uma sistematização, assim, para a gente conseguir consolidar o que foi visto até agora, sabe? Então, é isso que eu sinto falta, assim, tipo, tá, até agora vimos o quê, sabe? Dar uma sistematizada, assim, eu acho que a gente viu bastante conteúdo, muita coisa interessante, mas em função dessas quebras, né, dessas aulas que, enfim, que ficaram vazias, vamos dizer assim, eu não, sinto que eu não sistematizei toda essa primeira parte. Perfeito. Eu acho que, só complementando o que a Priscila falou, justamente isso, até para você, Breno, se sentir mais, vamos dizer assim, tranquilo, né, em fazer essa G1, né, elaborar essa G1, acho que você precisa também sentir como é que a turma está. Então, acho que essa revisão é realmente importante. Perfeito. Isso eu até já... Não sei se vocês já tiveram aula com o professor Landeira alguma vez, mas ele tem um método de avaliação que eu não sigo esse método sempre, mas eu vou seguir na turma de vocês, em especial na G1. Na G2 eu não sei, mas acho que não, mas na G1 sim. Ele faz uma avaliação, e aí o que ele faz? Ele vê a pessoa que foi a melhor de todas. Então, vamos supor, aqui eu estou vendo os nomes de vocês, a Cláudia foi a melhor de todas. Só que ela não acertou tudo. Ela acertou, tipo, 90%. A nota dela vira 10, automaticamente. E aí a regra de 3 para os demais. Então, vai ter gente que vai tirar... Então, se alguém tirou 50%, acertou 50% do conteúdo, provavelmente vai ter lá uma nota... Não vai ter 5 de nota, vai ter, sei lá, vai ter que fazer uma regra de 3 para saber. A ideia disso é mais ou menos assim, vai ter conteúdos que provavelmente, não explorei a fundo com vocês, porque a gente teve uma semana. Então, mas estava lá na prova, e vocês erraram, e teve gente que errou, talvez tenha gente que acertou. Não vou anular a questão em si, mas se todo mundo errar, beleza, essa é uma questão que vai acabar, é uma nota que vai acabar não pontuando, né? Mas com certeza, eu quero ter também mais segurança para poder... Assim, tem essa coisa do prazo. Tá? O prazo para eu postar as notas de vocês é dia 3. Então, é um prazo muito curto. Mas, ao mesmo tempo, a ideia é a gente poder... a gente não vai fazer uma coisa muito longa, tá? Mas também ter segurança no que eu estou avaliando, que eu não quero avaliar vocês com coisas que vocês não viram. Desculpa, professor, eu não entendi. Quando que seria a prova? Tá, na verdade, a gente ainda vai combinar isso, tá? Mas ao longo dessa semana, desses próximos 7 dias, a gente vai fazer, vocês vão fazer aos poucos algumas atividades. Não vão ser muitas, tá? Mas vocês vão ter que fazer algumas atividades para vocês irem somando algo para eu poder avaliar. Vai ser tudo no Moodle, tá? Vocês não se preocupem quanto a isso. Vai ter lá a referência, vai ter lá o videozinho, e vocês vão fazer a atividade lá. E aí eu vou fazer esse cálculo pela regra de 3 em cima do que vocês fizerem. Mas a gente ainda não vou bater o martelo de como vai ser a avaliação. Quero antes escutar um pouquinho mais de vocês. Entendi. Vai ser tipo uma atividade por dia, mais ou menos? Você vai colocar uma atividade nova por dia? Eu vou tentar postar elas tipo todas de uma vez e deixar aberto até tipo sábado, sexta.
sábado, provavelmente, para vocês, para eu ter tempo de revisar também no domingo e na segunda ali, que já vão ser feriados, para poder postar na terça. Mas vai ser mais ou menos isso, e não vão ser atividades tão longas, tá? Nada vai ser descritivo, vai ser tudo objetivo ou de completar alguma coisa, e, enfim, para tentar, para vocês terem uma atividade, para eu poder dar uma... E, de certa forma, usar também como uma revisão, para daí, lá na nossa aula da semana que vem, na quinta-feira, a gente poder corrigir tudo e, para além de corrigir, a gente poder garantir que a gente também revisar e ver o que vocês viram, o que vocês não viram, quais foram os pontos difíceis, os pontos acessíveis, os pontos, enfim. A ideia é mais ou menos essa, que eu tenho em mente, mas eu quero antes escutar vocês. Ele estava... Breno, primeiro queria agradecer, obrigada por... Já está super organizado o PowerPoint, queria agradecer. E antes, ele estava dando vários assim, casos clínicos para a gente, que a gente tinha que meio que fazer uma súmula pequena. Ele até deixou alguns que ele não revisou. Então, nesses casos clínicos, assim, eu tenho assim, algumas dúvidas assim, do que são as respostas, o que não são. Não sei como vai ser a G1, a nossa G1 ia ser um caso clínico, se a gente pudesse fazer mais desses. Porque assim, os próprios diagnósticos da doença ficam meio confusos para mim, eu não sei. Ele deu vários aspectos da súmula, afetividade, não sei o que, mas a hora de classificar eu não sei direito. Tá. Isso é a primeira coisa que é importante. Eu sei que a gente fica sempre nervoso, não, ansioso, eu quero ver o diagnóstico. Por enquanto, a gente ainda não vai focar nos diagnósticos, a gente vai focar nas funções mentais, porque eu posso ter alucinações e não ter um transtorno mental. Eu posso estar com humor deprimido e não ter um transtorno mental. Eu posso estar com uma alteração na linguagem e não ter transtorno mental. E aí, com base nesse monte de sintomas, quando vai juntando várias pecinhas, é que a gente percebe, opa, eu tenho um quebra-cabeça. E aí a gente junta para ver o que é esse quebra-cabeça. O nome disso, tá, de pegar várias coisinhas e ir juntando, é o que a gente chama de semiologia, tá? Já fica o registro, é algo importante, é um método que a gente usa para poder classificar e diagnosticar. Mas nessa parte, e eu não espero que vocês diagnostiquem já nesse momento, até porque vocês ainda não pegaram lá, pelo menos eu espero que não, ou eu não vou esperar isso por enquanto, o manual. Por enquanto, eu quero que vocês consigam observar opa, aquilo ali é um sinal, é um sintoma, é uma manifestação psicopatológica. Quero que vocês entendam também a questão de que os transtornos mentais e as manifestações todas, elas são multifatoriais, não tem uma única causa, não é só genético, não é só social, não é só da história de vida. Quero que vocês assumam, isso é legal que vocês já estão vendo, né, ver as funções mentais todas e dominar as alterações que elas apresentam, porque é um monte de nomezinho e é um monte de detalhezinho. Então, a ideia é que vocês consigam fazer isso nessa parte. A disciplina, na verdade, de psicopatologia, que é essa introdução a esse universo, a ideia é principalmente essa, tá? Que vocês, antes dos diagnósticos, conhecer as alterações. Uma hora que vocês dominarem as alterações, depois os diagnósticos é um caminho muito mais fácil. Tá? Eu sei que a gente fica nervoso, ansioso, eu quero já saber a esquizofrenia, identificar o toque e tudo mais, mas a gente tem esse passo antes, tá? Então, vamos com calma, para a G1 eu não prometo que a gente vai ver os casos, eu acho que a gente pode resgatar eles depois, tá? Para a gente não, até em função do tempo e tudo mais. Mas eu acho que vai ser legal, sim, também a gente resgatar. Breno, posso fazer uma pergunta? Com certeza. Obrigada, e eu imagino que isso aí deve ser pegar um bonde andando assim deve ser super complicado. Mas faz parte, eu sei. Não, eu sei. Eu sou casada com professor, eu sei como é que é. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Essas notas vão ser a G1? Isso que eu não entendi. Vai ter uma G1 e mais esses trabalhos? Não, vai ser... A G1 vai ser esses trabalhos. Vocês vão fazer... A G1 vai estar. Isso que eu queria saber. Tá bom. Obrigada.
A G1 vai ser esses trabalhos. Provavelmente vão ser várias atividades pequenininhas. Eu não sei, eu quero agora ver com vocês isso para poder definir também. Bom, vocês viram principalmente a súmula psicopatológica. Eu falei agora há pouco, ali, quando eu apresentei, algumas palavras, tá? Por exemplo, psicopatologia, psicopatologia descritiva, psicopatologia explicativa. Essas coisas, vocês já viram? Tá claro para vocês? Vocês já ouviram falar alguma coisa? Tá. Eu vi caras balançando. Façam uns sinaizinhos aí, tá? Só para eu poder... Esse termo não, da forma como você colocou, não, né? Fenomenologia, vocês... Desculpa, só tem mais uma mão levantada, eu não dei atenção antes. Daniela. Desculpa, eu esqueci de abaixar a mão. Tá, sem problemas. Fenomenologia, vocês já ouviram falar? Fenomenologia é a ideia assim, eu pego duas pessoas, uma eu consigo conversar com ela numa boa, tudo certo, e a outra ela tem um vocabulário muito pobre, tá? Ela chega a ter estereotipia na fala, ela fala muito simples, quase assim, não... O discurso dela é prolixo, não avança. Ela não entende também algumas lógicas. Eu avalio que, olhando ela, eu diria, a inteligência dessa pessoa é abaixo da média. Mas uma pessoa tem doutorado, pós-doutorado, cresceu num ambiente totalmente acessível, com oportunidades e tudo mais. E a outra, não. A outra, ela foi privada, viveu no campo, teve que trabalhar desde os 2, 3 anos de idade, já estavam levando ela para fazer alguma coisa, nunca aprendeu a ler porque não teve oportunidade de ir para a escola. Ela tem inteligência abaixo da média? Vou ter que comparar ela com alguém que teve a mesma coisa, a mesma realidade que ela. Isso é a fenomenologia. A fenomenologia eu estou escutando vozes que estão me dizendo que tudo vai dar certo, que eu vou conseguir, que eu posso, se eu acreditar, eu tenho chances. Tecnicamente, isso é uma alucinação auditiva, só contando assim. Mas se eu falar que isso me acontece quando eu estou rezando, quando eu estou no meu culto, quando eu estou na igreja... aí já não é alucinação, aí é uma manifestação do contexto. Tá? Isso é a fenomenologia, a gente contextualizar e entender o fenômeno tal como ele é. Tá? Faz parte. Claro que ainda assim, por exemplo, eu cheirei cocaína, e aí eu estou achando que estão rindo de mim, estou com um delírio de referência, uma alteração do pensamento. Ao fazer isso, eu vou lá, estou achando que eu estou com um delírio de referência, e nesse contexto, mas eu cheirei cocaína, em função dos efeitos da cocaína. Deixa de ser um delírio? Não, não deixa de ser um delírio. É um delírio induzido por substância. Já no caso lá de estar na igreja escutando vozes, não é uma alucinação. Tá? A gente, são aqui uns meandros. Isso é a fenomenologia, entender o fenômeno tal como ele é. Olha, a pessoa diz que está escutando vozes. Tecnicamente, seria uma alucinação. Tem gente que vai dizer que é uma alucinação religiosa, tal, mas não vai fazer muita diferença e não entra numa avaliação. Agora, eu achar que eu estou sendo perseguido ou que estão controlando os meus pensamentos porque eu cheirei cocaína, vai ter um possível diagnóstico depois relacionado com isso. Mas é importante entender o fenômeno. Qual é a causa dessa manifestação? É uma manifestação ou é um fenômeno, enfim, que faz parte? Uma criança lá brincando, dizendo que está com um amigo imaginário. Isso é uma psicose, né? É uma alucinação ou é algo lúdico? A gente vai ter que contextualizar para poder entender. Pode ser uma alucinação, mas pode ser só uma brincadeira que não é uma alteração da função mental. Tá? Então, a fenomenologia é o método que a gente usa para pegar o fenômeno e não só, para não ser um cara crachá com a manifestação. Tá? Mas vocês não ouviram falar sobre isso. Professor, a impressão que eu tenho, assim, qualquer coisa sistematizada, a gente não teve. A gente teve, assim, as aulas não tiveram uma organização.
Não parece ser a sua linha de desenvolvimento, entendeu? Entendi. Houve até aulas bastante profundas, mas não foram sistematizadas. Então, a gente perdeu um pouco essa referência. Qualquer coisa conceitual, eu acho que a gente vai ter alguma dificuldade aqui. Tá, beleza. Tá, então já entendi. Vocês também falaram que viram, estavam fazendo a súmula, que viram funções mentais. Quais foram as funções mentais que vocês viram? A gente viu, além da apresentação, atitude, consciência, atenção, orientação, senso-percepção, inteligência e memória, mas ele não aprofundou em inteligência e memória, tá? Inteligência só ficou se tem ou não tem déficit intelectivo, não mais que isso. Passou muito rápido de memória e afetividade. Perdão, como eu estou anotando aqui para também poder postar lá para vocês tudo, orientação, inteligência, memória, senso-percepção... E afetividade. Eu acho que falou atenção também, né? Atenção e orientação. Consciência, atitude. Mas essas 3 últimas que a Cláudia mencionou, né, não foram tão aprofundadas. Vou até te repetir, Breno. Apresentação, atitude, consciência, atenção, orientação, senso-percepção, inteligência e memória foi bem rápido, né? Não aprofundou, e afetividade também. Tá. Ok. Vocês até que viram vários. A inteligência, é claro que a gente vai dar uma atenção para ela, vocês vão ver, mas, de fato, as alterações, assim, a inteligência, a gente basicamente diz que é inteligência abaixo da média, é inteligência acima da média, inteligência na média, e o método de avaliação, se ele é observação clínica ou se tem um teste. Mas vocês vão ver isso com calma. Ok. Vocês já fizeram vocês não fizeram nenhum trabalho avaliativo, certo? Nenhum, só alguns exercícios. A gente estava começando a fazer os casos clínicos com o professor. Tá. Que eu acho que a gente pode fazer, então? Eu vou postar para vocês, tá? Alguns vídeos, e a minha ideia vai ser o seguinte: eu vou postar um vídeo introdutório para vocês sobre o que é psicopatologia, que eu acho que é o ideal para vocês começarem. E deixa eu até abrir aqui só para eu ver. Só um segundinho. Para a gente se organizar aqui. Vou postar 2 vídeos para vocês iniciais, para a gente... 1, 2... Só deixa eu ver aqui, 4, porque eu estou selecionando para a gente também não ficar um volume muito grande. Eu sei que vocês assistem na velocidade 2 e tudo mais, mas para não ficar tanta coisa. Vou postar 3 vídeos para vocês, tá? Que são sobre a parte introdutória, essa parte mais conceitual, antes das funções mentais, tá? E, depois disso, eu já vou tentar postar tudo, tá? Para vocês já hoje. E aí, o que eu pensei em fazer? Esses 3 vídeos vai ter uma pequena atividade, tá? Que vai ser mais ou menos assim, sinceramente, vocês vendo, vai ter sempre as referências também, vai ter o vídeo, vai ter um textinho explicando, e vai ter a referência, caso vocês queiram ir atrás. E eu vou postar daí uma atividade na minha turma lá, essa atividade parecida com essa, não é exatamente igual, é uma atividade de fixação. Eu boto e aí faço se quer, faço se não quer. Para vocês, essa atividade vou ter que avaliar, tá? Porque eu tenho que ter alguma coisa. Infelizmente, eu não gostaria de fazer assim, mas a gente tem o tempo. E para cada uma dessas funções também, eu vou postar. Algumas vão ser atividades maiorzinhas, outras vão ser atividades menorzinhas. Maiores, eu quero dizer, vocês em 10 minutos vão terminar a atividade, tá? Cada uma delas no máximo. E eu não vou postar para todas, tá? Assim, vou postar para todas uma coisa. Então, só que para inteligência, provavelmente vai ser 1, 2 questões de marcar. Já para afeto, provavelmente vai ser também vai ser de marcar, mas vai ser uma atividade maior, tá? Não
Se vocês não quiserem sair fazendo todas elas de cara, não precisa, tá? Até não recomendo. Porque a minha ideia é que vocês comecem a ter contato com essas coisas e que, na quinta-feira, a gente vai se encontrar de novo, nesse mesmo horário. Eu vou postar um novo link, que esse link aqui ele vai expirar. Quer dizer, deixa eu ver só se ele é recorrente, esse aqui que eu criei ou não. Pode ser esse mesmo link, tá? Esse mesmo link que eu criei, ele é uma reunião recorrente. A gente vai se encontrar aqui. E aí a ideia é a gente tentar tirar o máximo de dúvidas possíveis. As atividades já estarão postadas. Cada atividade, tá? Assim, eu tenho que botar pelo menos um nível de dificuldade nas atividades. Elas têm uma única coisa. Quando tu responde, tu não consegue voltar para ela, tá? E elas ficam abertas durante 8 horas. Tu abre uma atividade, vão ser separadas todas elas. Então, olhei o vídeo de senso-percepção. Acho que eu posso responder as atividades de senso-percepção. Abre lá, responde. Só que, abriu, ficou na dúvida, vai ficar aberto durante 8 horas. É bastante tempo, tá? Aí, terminou as 8 horas, não dá mais e não dá para voltar. Então, vai ter 3 questões. Respondeu uma, passou, não dá para voltar para a primeira. É a única coisa. Cada uma delas, né? Ou seja, não é que eu tenho que abrir tudo de uma vez só e fazer tudo. Não. Tá? Inclusive, sinceramente, tá? Eu não recomendo que vocês tentem sair respondendo antes de quinta-feira. Tirem a ideia é que na quinta a gente tire o máximo de dúvidas possíveis. Se vocês quiserem, eu posso também abrir lá no Instagram, vocês me mandam perguntas, eu respondo, não tem problema nenhum. O pessoal da outra turma também vai gostar, eles sempre perguntam coisa. Fiquem à vontade, se forem coisas mais básicas, assim, mais simples, mais diretas, é legal e a gente aproveita para criar uma dinâmica maior, principalmente nesses dias, tá? Só me avisem se vocês vão querer fazer isso. Acho que vai ter bastante dúvida, tá? E é natural isso. E a ideia é que vocês tentem anotar, tentem registrar. Quem não tem Instagram também, eu gravo lá e depois eu posto um compilado todo no YouTube para vocês terem também acesso. Esse prazo pode ser até sábado de noite, Breno, por favor? Pode. Porque a gente, assim, quem trabalha também, claro. Já pegando esse bonde. Eu sei, e assim, eu por mim até botaria... Eu sei. Dependendo, a gente até vai ver, tá? Eu vendo ali como é que tá indo, porque é tudo meio que sistemático. Então, assim, eu tenho que olhar só para garantir que não tem nenhuma questão que está indo errado, nada assim. Mas talvez eu consiga até botar para domingo, mas é só... Por enquanto, eu vou dizer sábado, tá? Ao longo do dia, eu também posto para vocês um resumo de tudo isso, vou tentar resumir tudo no texto. Se eu me passar com alguma coisa, vocês depois adicionem, que aí eu corrijo, se tiver alguma coisa ainda pendente. E eu acho que é isso. Hoje, especificamente, eu vou ter que sair correndo daqui a pouco, tá? Agora, praticamente. Mas, na quinta-feira, a ideia é a gente ficar o período inteiro, das 9 às 11, e aí a gente vai combinar depois a sequência do semestre, que a gente faz um negócio um pouquinho diferente também. Então, professor, só Breno, para ter certeza que eu entendi. Desculpa, posso perguntar? Então, na só uma pergunta. Você coloca a prova aí... Só vamos por partes. A Daniela estava falando, depois vai a Alexia. Não, é que eu fiquei confusa, porque primeiro você falou que ia fazer vários trabalhinhos. E agora eu entendi que na quinta-feira vai ser só um trabalho, é isso? Não. Eu já vou postar, para cada vídeo que vocês vão ter, vai ter uma atividade. Entendi. E a soma de todas essas atividades é que vai ser a G1 de vocês. Tá certo. Tá? A única coisa que eu recomendei é que, como vai ter lá o vídeo e a atividade, para que vocês, assim, claro, eu sei que é muita coisa para fazer, então, eu acho que essa aqui eu acho que eu dominei o conteúdo, beleza, já sai fazendo. Mas, se talvez fosse interessante vocês esperarem até quinta-feira para poder tirar dúvidas e aí fazer as atividades. Mas é só uma sugestão. Se quiserem já ir fazer todas antes de quinta, fiquem à vontade. O vídeo você já vai colocar hoje? Vou tentar colocar, eu tenho essa coisa agora, mas vou tentar colocar antes das 6 da tarde, para tudo já estar online. Tá ótimo, obrigada. Nada. Alex. Eu só queria ter uma ideia mesmo, Breno, da duração assim dos vídeos, só por causa do tempo, porque
Porque eu até quero assistir todos os vídeos, mas se forem durações muito longas, eu não sei se eu consigo fazer tudo até sábado. Tá, não, então esse é um ponto importante. Os vídeos, eles não são tão curtinhos assim, cada vídeo tem ali, varia, tem vídeo que é de 10 minutos, tem vídeo que é de, acho que nenhum passa de 30, mas, e aí, justamente por isso que eu vou tentar equilibrar também as atividades. Eu sei que vocês já tiveram parte do conteúdo, então, a ideia é que nos vídeos eles não sejam totalmente novos para vocês, tá? E eu vou botar uma estrelinha daqueles que são aquelas que forem as atividades mais complexas. Por exemplo, o afeto, com certeza, vai ser uma atividade um pouco mais complexa. A senso-percepção deve ser uma atividade um pouquinho mais complexa. Na verdade, a conduta, né, ou atitude, como vocês viram, deve ser uma atividade mais complexa. As outras, eu acho que vão ser atividades mais simples, tá? Assim, porque são funções que vão ter um impacto menor na hora de fazer uma avaliação. Breno. Oi. Oi, licença, rapidinho, sei que você tem que sair. Mas uma dúvida de detalhe mesmo. Você disse, por exemplo, dentro do, sei lá, questionário 1, se eu fizer a primeira questão e passar para a segunda, eu não posso voltar para a primeira questão ou eu não posso entrar no mesmo questionário? Não pode voltar para a primeira questão, porque às vezes na segunda vai ter uma resposta da primeira. Ih, tá bom. Tá? É a única coisa que eu faço, assim, no presencial, tá? Aí tem gente que diz, mas é isso no presencial. Mas no presencial eu fazia uma prova objetiva, aí o pessoal respondia, eu recolhia a parte da prova objetiva e dava um caso. Porque muitas vezes no caso ia ter coisas que na objetiva estava lá, e então só para ficar separado essas duas coisas, tá? Então isso já era feito, sabe? Não é uma novidade. Não, eu sei, mas era só para confirmar mesmo. Obrigada. Nada. Mas a segunda questão aparece antes da primeira? Você posso responder fora de ordem ou ela vai aparecendo na ordem? Não, porque tu vai ter que passar de página. E aí tu não pode voltar na página. Então. E às vezes até é aleatório. Tipo, a tua primeira questão talvez não seja a mesma da... Às vezes eu boto numa ordem específica, porque pode ser importante, mas às vezes é aleatório. Aí a tua não vai ser a mesma da Priscila. Certo, pessoal. Vou, então, postar ao longo do dia aí essas coisas para vocês. Dúvidas, perguntas, alguma coisa ainda que não tenha ficado clara, qualquer coisa, mandem lá no mais direta, mandem lá no Instagram, mandem e-mail se precisar também. E a gente se vê quinta-feira, 9 horas aqui também. E espero que vocês já tenham conseguido ver bastante coisa aí do que eu vou postar. Obrigada, Breno. Obrigada. Um bom dia para todo mundo aí, pessoal. Para você também. Tchau, obrigada, Breno. Tchau, tchau.